Graça e paz, meu irmão. Hoje, 8 de agosto de 2025, a gente agradece ao Senhor pela oportunidade de ter vivido mais um dia e nele a gente ter conversado sobre a esperança que temos no Teu nome, a confiança, né, de um futuro na presença do nosso Pai. Nossa meditação hoje está em Salmos 65 e a gente vai se debruçar no versículo 4 para tomar como referência desse salmo. Ele diz assim: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Quem me acompanha aqui nos devocionais sabe que eu sou um cristão muito ligado ao conceito daqueles irmãos que se autodenominam os irmãos que se reúnem em nome do Senhor. Né? A gente frequenta aqui uma igreja tradicional, né? Eu frequento a igreja evangélica da Aeronáutica de Belém. A gente frequenta essa igreja tradicional, em que a grande maioria dos irmãos tem uma predominância para um lado pentecostal, um lado batista, mas principalmente o pentecostalismo. E a gente se dá bem, eu venho aprendendo com os irmãos, porque é uma maneira de eu ter uma comunhão com pessoas, porque a gente vê que tem pessoas que, de fato, vivem a sua fé cristã e tentam, vamos dizer assim, se afastar do seu pecado, já que todos nós somos pecadores. Mas, certamente, nós temos diferenças doutrinárias em alguns aspectos, principalmente no sentido da nossa caminhada de fé, sobre questões como perda da salvação. E eu, muito claramente, eu sempre digo que eu sou da linha de que uma vez salvo, salvo pela frente, dentro daquilo que eu venho vivendo a minha experiência cristã na palavra. É claro que os irmãos, existe algum grupo e muitas pessoas que eles vivem na sua angústia, no seu medo, ou às vezes no evangelho que lhe causa muita perturbação, porque como pecador eles são, né, vivem nesse mundo ainda de corrupção, e não conseguem ter uma vida de santidade perfeita, eles vivem nesse medo de repente perder a sua salvação. E eu digo isso, que eu não tenho medo, justamente por um princípio como está escrito nesse versículo inicial, quando ele diz que bem-aventurados aqueles a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Então eu claramente, eu na minha pouca experiência, no meu pouco conhecimento, já que os meus devocionais eles não têm a maior profundidade do mundo, mas eu entendo que justamente é o próprio Senhor, o próprio Deus, que faz essa escolha divina, ele faz uma iniciativa dentro da gente para que a gente se mova em direção a Ele. Mesmo que a gente pudesse compreender que o mover de Deus, o agir de Deus sobre nós, nos move em sua direção, levando a gente vamos dizer assim, ao alinhamento daquilo que nós conheceríamos como novo livre-arbítrio e a soberania de Deus. Quando você compara esse versículo com aquilo que está escrito, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós temos que estar escrito: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A gente consegue observar nesse curto trecho, que na verdade ele vai se estender daí do 3 até o 7, falando sobre eleição, sobre predestinação, sobre redenção, ele vai trazer, a gente consegue perceber que claramente há um agir, uma escolha de Deus, no caso, que hoje nós chamamos Cristo, né? Mas o Pai de Deus que nós estamos falando ali, né? Muito antes da fundação, muito antes da sua criação, muito antes da nossa existência, ele manifesta a sua vontade, manifesta o seu poder, a sua soberania de escolha. Quando a gente vai um pouco depois, quando a gente entra, por exemplo, em Romanos, capítulo 9, versículo 11, nós teríamos: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. A gente consegue, então, perceber que o agir de Deus, o chamado de Deus, não tem muito a ver com aquilo que nós pudéssemos chamar de vocação. Né? Ele está trazendo a relação ali entre Jacó e Esaú e a escolha de Deus sobre Jacó, em que Deus está escrito, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Em outras versões, essa tradução é até um pouquinho mais agressiva, porque ela diz assim, que amou Jacó e aborreceu Esaú, ou aborreci Esaú. Ou, quer dizer, aborreci não, ele diz que odiei, amou Jacó e odiei Esaú. Então a gente vai vendo que esses assuntos eles são meio espinhosos, porque sempre entra naquele lado de, não, mas é a soberania de Deus, não é a vontade dos homens, mas eu estou deixando claro dentro da nossa percepção cristã como nós vemos esse agir. Então, Deus, esse salmo, ele vai trazer sobre isso. E o interessante, então ele está trazendo isso, e ele faz que tudo isso, ele traz num conceito desse, para que nós, dentro dos salmos, ele diz assim, para que habite em teus átrios. A ideia de habitar nos seus átrios, e aí, se a gente parar para olhar dentro do contexto que foi escrito esse salmo, esse cântico do Velho Testamento, de Templo de Jerusalém, porque ele começa lá no versículo 1, a ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Então ele está nitidamente referenciando que esses átrios há um lugar dos átrios, que é seu lugar sagrado, né? Seu lugar sagrado, e ele traz:
que seria o Templo de Jerusalém, mas que hoje a gente pode entender como a manifestação das nossas igrejas, mas é muito mais do que isso. É o próprio cristão. É o próprio cristão, é a própria presença de Deus nas nossas vidas. E aí ele diz que nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Ou seja, nós estaremos satisfeitos. Então hoje, nós, por exemplo, convivendo em comunhão nas igrejas, com os nossos irmãos, aquilo deveria estabelecer a gente uma sensação de alegria, de contentamento, para que a gente pudesse se sentir satisfeito, porque a habitação do Senhor, o Senhor habitaria na gente, e o Senhor nos nutriria, principalmente dentro daquilo que a gente entende que é a nossa parte espiritual, já que a nossa parte física, a nossa parte pessoal, o Senhor também nos coisa, mas Ele nos dá esse sustento, principalmente por meio do nosso trabalho, das nossas habilidades, por outros meios. E esse salmo, então ele vai trazer essa celebração, ele vai trazer esse reconhecimento e vai trazer principalmente uma sensação que o homem, ele, lá no versículo 3, ele diz assim, prevalece as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões, trazendo que o Senhor faz esse processo de escolha e o Senhor é alguém pronto para perdoar, pronto para amar. E aí esse é o ponto básico de interessante, porque nós nos movimentamos, mas mesmo em pecados, mas encontramos um Deus que está sempre pronto, sempre preparado, sempre até ansioso em nos perdoar, em nos aceitar, em nos perdoar e nos curar. E os salmos, quando você vai chegando, você vai lendo, já que ele tem mais ou menos, ele tem 13 versículos, ele vai passar também por esse poder de perdão, por essa generosidade, esse amor de Deus em relação a gente, mas ele vai passar também que Deus, ele exerce seu poder e ele exerce também a sua infinita bondade sobre a natureza, sobre os recursos que estão aqui ao nosso dispor. Quando você vai do versículo 5 até o versículo 13. E ele traz uma relação, quando ele diz assim, o versículo 5, ele diz assim, com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Ele vai começar a trazer que o Senhor literalmente é esperança, é refúgio, é sustento. E ele vai trazer uma relação de sinais, uma relação de vamos dizer assim, de manifestações e de cuidado da terra, de cuidado com a água, de natureza, que você controla mar, controla ruídos, e você é Senhor da criação. Esse Salmos, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a gente precisa encontrar nele, encontrar nas nossas vidas, razões de encontrar no próprio Senhor, né? Aquilo que, por exemplo, traz lá no versículo 10, quando diz assim, tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu amoleces com a muita chuva, tu abençoa as suas novidades. Imagina que o Senhor, quando está habitando na nossa vida, trazendo o seu refúgio, trazendo a sua paz, trazendo renovando o nosso espírito, modificando o nosso ser, fazendo brotar em nós o amor de Cristo, fazendo brotar em nós o fruto do Espírito definido lá em Gálatas, com todas aquelas características ali. Certamente, a gente... essa água, que essa própria palavra, esse próprio Senhor, o próprio Espírito, ele deveria ser fruto ou reflexo do Senhor nos abençoando com as suas próprias novidades. Então é isso, meu irmão. Eu sempre deixo uma recomendação que você leia os Salmos. A gente faz uma pequena mediação, mas de repente você mergulhando, você vai receber muito mais e vai crescer muito mais. Nos nossos devocionais, ele tende a... O nosso objetivo é que você se estimule a ter interesse pela palavra do Senhor, porque o Senhor é o que cura, o Senhor é o que cuida, o Senhor é o que sustenta, o Senhor é o que dá o significado ao que é ser Pai. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor nos guarde.